Como é possível mudar de vida sem recorrer ao suicídio? E se pudéssemos salvar vidas e o mundo melhorasse para todos nós? Juntos nós podemos. Invista neste canal. Invista em um mundo melhor. Novamente no ar, estamos aqui comentando o 9º capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, lembrando que nós estamos vendo ele como um manual do usuário da vida e do viver, tentando tirar o maior proveito possível da nossa vida encarnada aqui no planeta Terra para a nossa economia espiritual eterna, né? E nós vimos que esses 4 capítulos, o 7º, 8º, 9º e o 10º, representam os instrumentos que Jesus nos dá. Mas antes de começar a falar do 9º desse instrumento, venha participar com a gente do Clube Amigos da Boa Nova. O que significa participar do Clube da Boa Nova? Primeiro que você vai ajudar a manter a nossa TV funcionando. A TV, rádio, tudo funciona em função de dinheiro, né? Para manter as coisas funcionando. A água, a luz, o telefone, os nossos colaboradores aqui que são geniais. Os caras fazem um serviço incrível. Eles assobiam o chupacano da disquete, toca violino, não desafina o violino, meu. É incrível isso. Associe para nós. É só você ligar para o 0800 12 18 38, fale com uma das nossas telefonistas, ela vai dizer como é que você pode contribuir, sendo um associado ou fazendo uma contribuição eventual, mas é bom ser sócio, porque você também pode assistir aulas online, inclusive uma que eu estou dando aí sobre depressão. Não perca essas aulas online, mas é só para quem é amigos da Boa Nova. O capítulo 9, então, está falando sobre o terceiro instrumento que eles nos dão. Primeiro, como eu já falei, uma mente desarmada. Depois, um coração desarmado. Agora, é um corpo desarmado. O seu corpo, você tem que estar totalmente desarmado de agressividades. E aí, vamos ver o nosso primeiro diapositivo aí, em que nós vamos ver sobre o que significa no Evangelho segundo o Espiritismo, quando ele fala sobre injúrias e violências. A gente pode colocar o primeiro slide, vocês vão ver ali. Naquela época, era muito comum você se encolerizar por qualquer coisinha de nada, certo? E aí, cólera tem a ver com um estado de espírito, uma raiva que você tem só porque você se sentiu desonrado por qualquer besteira. Naquela época, você era desonrado por olhar para baixo, sei lá, que é uma ação moral isso. Agora, matar é uma ação física. Essas duas coisas que eram permitidas e até incentivadas na época, ambas essas coisas ferem a lei de Deus, que é a lei do amor, e merece uma reavaliação. O que significa isso, então, ser brando e pacífico? É você também não se matar e não se encolerizar com você mesmo, né? No sentido de você perceber que você está se propondo a mudanças morais em você e que isso inclui, vamos dizer assim, rever a sua maneira física de lidar com as coisas, ou seja, sem agressividades, nem verbais e nem motoras, né, vamos dizer assim, evitando realmente que você acabe, vamos dizer assim, agredindo pessoas só porque elas são diferentes de você. Isso é o que é se desarmar, vamos dizer, ser brando, ser manso, ser pacífico significa isso. Não vou mais usar da violência. Estou desarmado literalmente, sem nenhum tipo de arma, inclusive a da língua, né, que é falar mal dos outros, que é a tal das injúrias. E que nós estamos no dia 17 de junho de 2016, só para marcar o histórico. O que nós estamos vendo nesse momento no Brasil, em termos de política? É só injúria, né? É um falando mal do outro. É igualzinho o Império Romano que estava naquela época. Será que vai ter que aparecer um Jesus aí para trazer os 4 instrumentos? Não precisa, nós já temos instrumentos, ok? Que é a gente estar desarmado. É como a gente fala, vamos participar dessas nova era do Brasil, mas não vamos entrar com as mesmas armas, né? Nós vamos entrar com instrumentos, né? Desarmados mentalmente, desarmados emocionalmente e também desarmados fisicamente, sem violência. E se você for ver o nosso outro diapositivo, nós vamos falar sobre o que é o inverso disso. O que é ser doce? O que é ser afável? Né? O que é ter paciência? Né? Então, a afabilidade e a doçura, o item 6 do Evangelho no capítulo 9. E a paciência. Então, olha que interessante. Doçura,
moderação, mansuetude, afabilidade, paciência. Reforçam o ensinamento de Jesus quanto à lei de amor e caridade. São exercícios para nos libertar da violência. Então, é o exercício. É o exercício que eu sempre costumo falar, de se contrariar. Porque o contrário lá, a violência, a cólera, toda expressão descortês usada com os nossos semelhantes, isso contraria o que Jesus está nos ensinando. Então, botei uma fotinha de um macaquinho encostando a cabeça numa pombinha branca, né? Mostrando que você pode lidar com as situações sem ser violento e sem entrar em rompantes de cólera, né? E muito menos com maledicência, né? Porque a gente pode não xingar o outro, mas faz uma maledicência, né? Que acaba dando até medo, né? Medo da tua própria língua, né? Quando a gente fala brincando, mordeu a língua, morreu envenenado, de tanta maldade que fala dos outros. Treinar isso, treinar a afabilidade, a doçura e a paciência, tá? O que é ser afável, né? Afável é você não bater de frente, é você ouvir a pessoa, você pode até se irritar, né, com o que ela está falando, porque ela está tentando te provocar, e você pode falar, olha, afavelmente, receber aquilo com moderação, com mansuetude, falar para ela, olha, eu sinto que nós estamos aqui num conflito de ideias. Eu gostaria de atacar o conflito, de atacar o problema, não atacar você, e, portanto, eu não gostaria também de ser atacado. Isso é uma maneira de você ser brando e pacífico, sem ser submisso ou omisso, certo? E aí, em seguida, você pode ouvir o seguinte, vai te catar, né? O cara parece, você está com essa vozinha, com essas coisinhas de evangélico aí, com essas coisinhas de espíritas. Aí você vai ter, então, junto com a doçura, com a moderação, com a mansuetude e a afabilidade, treinar a paciência. O que significa isso? Porque o outro pode não entender isso, ele pode não aceitar isso, e ele está afim de briga, ele está afim de causar. E aí, com paciência, você vai ter que esperar o momento adequado para poder resolver aquele conflito com a pessoa. Porque conflito não é briga, tá? É bom ter conflito. Conflito significa que existem ideias opostas sobre o mesmo assunto. Quando o conflito existe, ele é para crescer em relação àquele assunto. Às vezes, os ânimos estão tão exacerbados que não dá para atacar o problema naquele momento, a gente tem que adiar, ter a paciência de esperar o outro também esfriar a cabeça e podermos, então, atacar o problema e não atacar as pessoas, né? Isso é que é treinar a afabilidade, a doçura e treinar a paciência, reforçando, né, como diz aqui, um exercício que nos liberta, reforça o ensinamento de Jesus quanto à lei de amor e caridade, que é exercitar, é um exercício para nos libertar da violência. Então, esse instrumento, que é estar desarmado, requer um exercício, né? Por isso que Jesus, quando ele comentava, de uma maneira até drástica, ele dizia assim para a gente, se alguém te bater numa face, oferece a outra. Quer dizer, ele está falando assim, seja otário, né? Seja omisso, não é isso. Ele falou assim, olha, o que eu quero condenar aqui é a vingança, tá? Mas você pode se proteger, mas se proteger não significa se armar fisicamente, né? Se proteger atacando o outro com armas, né? Não. Você pode se proteger com a brandura, com a passividade, com a pacificidade, né? Com a paz, né? Com a mansuetude. É uma coisa interessante que, acho que eu já até comentei aqui, quando eu era jovem, né? Eu tinha 15, 16 anos, eu estudava, né? Treinava judô. E o nosso sensei Shimono, ele não gostava que a gente se envolvesse em briga, tanto que ele falava assim, se eu souber, eu não preciso nem saber se é verdade, que onde você se envolveu em briga de rua, vocês não precisam nem vir mais aqui, né? Vocês têm que aprender a se esquivar das contendas, vocês têm que aprender a evitar o problema, ok? Nem que vocês têm que sair correndo. Aí ele falou, mas o pessoal vai achar que a gente é mole, né? Glúteos moles, para não falar outra coisa, né? Falei, não, mas o que você prefere? Estudar judô comigo ou ser o espertinho da vila? Aí todo mundo queria que a gente não ser isso. E aí ele sempre ensinou para a gente muito pouco defesa pessoal. Tinha lá uma defesa pessoal. A gente nem tinha equipamento para isso. Ele pegava uma fechadura de um Fusca que fingia que era uma arma. E com isso a gente treinava e às vezes caía aquela fechadura no pé dele. Ele falava, vamos parar com isso aqui, que isso aqui não é judô, né? Isso aqui está virando defesa pessoal, nós temos que ter filosofia do judô.
E aí ele sempre ensinou para a gente as técnicas de esquiva, que eu acho que é isso mesmo que a gente pode fazer, né? Se alguém te ferir, né, se esquiva, né? No máximo que pode acontecer nessa esquiva é a pessoa acertar a mão, o pé em você e machucar o pé, a mão em você, mas não que você o machucou, ok? Então, essa ferramenta, essa terceira ferramenta que eles nos dão, tem a ver com exatamente não ser você a causa da dor de uma agressão no outro, ok? Mas você pode se esquivar e a esquiva é a melhor defesa para quem quer ser manso, né? O máximo que pode acontecer, você tem que sair fugir para evitar a briga, ok? Isso nós vamos ver aqui o nosso próximo diapositivo, nós vamos começar a entender também sobre a obediência e a resignação. Se vocês puderem colocar o próximo diapositivo, vai estar escrito lá, bem-aventurados os que são brandos e pacíficos, e vai nos ensinar aqui duas virtudes companheiras da doçura, né? Que são auxiliares no processo de nos desarmarmos, tá? Já que a proposta dessa terceira ferramenta é o desarmamento físico seu, tanto de armas propriamente dita como da violência física, né? Se desarmar fisicamente, dos seus instintos, sabe? Aquela vontade que dá de pular no pescoço. Aí então como é que você treina também estar desarmado? Primeiro treinar a obediência, né? Obediência é o consentimento da razão. O que significa isso? Realmente o cara sabe mais do que eu, então eu vou fazer o que ele está fazendo. E o outro é a resignação, que é um consentimento do coração. Às vezes você fala assim, o cara não está certo, tá? Mas para evitar mal maior, eu até vou fazer o que ele está falando para evitar uma confusão, porque o momento agora não é de discutir o assunto, é de realizar as coisas. Então, por amor, para evitar confusão, eu até abro mão do meu direito para evitar um problema maior, ok? Nós vamos voltar a falar sobre esse diapositivo aqui, mas o que eu quero antes de encerrar esse bloco é falar exatamente sobre isso, sobre treinar, tá? Quando você tem um hábito que lhe faz mal, né, nós chamamos isso de vício. E quando você tem um hábito que te faz bem, nós chamamos isso de virtude. Entre vícios e virtudes é o que nós vamos ver no próximo bloco, como que eu me desarmo na hora de crescer na vida espiritual. Nós voltamos já já.